Graça e paz, amados irmãos. Uma vez mais eu quero vos saudar e cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Uma bela manhã de quinta-feira para todos nós. A nossa reflexão de hoje, uma vez mais para a edificação de nossas vidas, se encontra no livro de Isaías, profeta Isaías, o capítulo de número 45 e o versículo de número 22, que nos diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha que coisa interessante. Quando a gente olhamos para esse texto, olhai para mim, nós passamos a conhecer, passamos a entender, passamos a pesquisar e a meditar numa ciência conhecida como antropologia, o estudo acerca do homem, da forma humana, daquele que olha para o alto. Quando nós olhamos para o alto, não é a procura de alguma coisa. Quando olhamos para o alto, é a procura de reconhecer quem está acima de nós, Deus. Quando olhamos para o alto, não é porque estamos caçando, não é porque estamos tentando encontrar uma saída, uma resposta, alguma beleza, não. Quando olhamos para o alto, nós vemos que nos céus há um ser todo-poderoso, também como na terra, Deus, ao qual Ele é a saída, Ele é a solução. Olhamos para as circunstâncias de nossas vidas e as situações das nossas vidas e vemos e entramos muitas das vezes em desespero, mas se olharmos para os céus, que acreditamos que há alguém nos céus, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o qual pode fazer o impossível se tornar possível em nossas vidas. Então a ciência, conhecida como antropologia, é o estudo daquele que olha para o alto, mas antropomorfismo significa normalmente a atribuição da forma humana a Deus. Antropomorfismo tem um papel muito importante na revelação. Ele mostra que Deus é realmente uma pessoa com intelecto, vontade e emoção, uma natureza moral e uma autoconsciência, dando provas de todas essas características em sua personalidade. A ciência auxiliadora, conhecida como antropomorfismo, que tem o seu papel muito importante na revelação, ela mostrando que Deus é realmente uma pessoa com intelecto, vontade e emoção. Observa bem, irmãos, se Deus ele tem intelecto, se Deus ele tem vontade, se Deus ele tem emoções, Deus é um ser poderoso, imarcessível, que habita na luz imarcessível. Então esse Deus, quando ele me formou, quando ele te formou, com parte dos seus atributos, por exemplo, vontade, intelecto, emoção, tá? Uma natureza moral, o homem tem que se conscientizar disso, da sua natureza moral. Ela não é produto do acaso, e sim algo que é existencial dentro do próprio Deus, dentro da essência do próprio Deus. Uma autoconsciência, dando prova de todas essas características e sua personalidade. Então, quando nós olhamos para a nossa consciência de tudo quanto nós fazemos nessa vida, há alguém secreto nos assistindo, e este alguém é chamado de tribunal secreto da alma. Tudo fica registrado em nossas vidas, a nossa memória. O próprio livro do profeta Isaías vai dizer, no capítulo 26, o versículo de número 8 ali: também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Isaías foi bem sucinto, bem taxativo. Quando Isaías está falando, olhai para mim e sereis salvos, o profeta não está dizendo a respeito de si próprio, mas sendo usado por Deus. E Deus está nos céus, neste exato momento, olhando para você e dizendo, olhai para mim e sereis salvos. Nem sempre o termo salvação está atribuído aí para os céus. Muitas das vezes o termo salvação está atribuído a um livramento, a uma proteção.
Então, Isaías, quando ele pinta esse quadro, quando ele diz, olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus. Aquilo que você quer, aquilo que você procura, só pode encontrar, achar e procurar na pessoa deste Deus. Esse Deus, muitas das vezes nós vemos aí os céticos querendo ofuscar a natureza de Deus. Vemos seitas, vemos religiões se manifestando, querendo negar a existência de Deus. Mas aquele que crê nele jamais será confundido. Então nós temos a essência desse Deus dentro de nós. E o que devemos fazer? Unicamente atribuir a ele aquilo que é de direito, honra, glória, louvor, poder e adoração, porque em Deus está todas essas coisas. E atribuir no sentido de reconhecer que ele é tudo isso e merecedor de todas essas coisas. Agora existe uma outra ciência conhecida como antropopatismo. O antropopatismo normalmente significa a atribuição dos sentimentos, das paixões, das emoções e dos sofrimentos humanos a Deus. Quando olhamos por esse ângulo, quando olhamos para este lado de antropopatismo, nós devemos ter atribuições dos nossos sentimentos e das nossas paixões unicamente a Deus, atribuindo a Ele nossos sentimentos, nossas paixões, atribuindo a Ele nossas emoções e glorificando a Ele, ainda assim que seja nos nossos sofrimentos humanos, a Deus. Isso significa o que, pastor? Significa que quando Jesus ele olhou para os discípulos, e essa palavra serve para nós que somos discípulos sim do Mestre, ele disse, no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você está vendo aí os sofrimentos humanos? Ele disse, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso, ele não quis dizer com isso que seríamos isentos de problemas, mas que iríamos enfrentar, mas ele estaria conosco. Então fica essa palavra uma vez mais, nesta manhã de quinta-feira para nossas vidas, nesta reflexão. Que Deus em Cristo possa te abençoar e te guardar e te livrar. E não se esqueça, o estudo daquele que olha para o alto. A ciência conhecida como antropologia revela o homem que olha para o alto e reconhece, não buscando, não procurando, mas reconhecendo que há um Deus nos céus capaz de todas as coisas. Essa é mais uma reflexão do seu irmão em Cristo, pastor Isaías, ministro de batalha espiritual. Oremos. Pai, te louvamos, te bendizemos. Ajuda-nos a sempre, meu Deus, que necessitarmos, porque o ser humano tem as suas maiores necessidades e uma delas, Senhor, dentre todas, a primais é reconhecer a grandeza tua, a grandeza de um Deus lindo, poderoso e justo. Ensina-nos, ó Pai, a olharmos para Ti. Ensina essa pessoa a olhar para Ti. Quando ela olhar para o alto, não olhará à procura de alguma coisa, mas a reconhecer que há alguém nos céus, digno de honra, digno de poder, digno de louvor e de adoração. Então, quando ela reconhecer isso, o Senhor enviará livramentos, enviará provisão, enviará a sua resposta para a sua vida. Esta é a minha oração, no poder do nome de Jesus. Abençoe a todos nessa manhã de quinta-feira e nos dá vitória para a glória do teu nome. Deus em Cristo vos abençoe. Aquele abraço. Dizer-te preciso me derramar. Dizer